Mas traz ali pelo menos um consolo, um respiro, para que dali para frente possa ser feito de outra forma que não tudo atropelado, né? Que o padrão de vida com o Vinícius ali é um, e sem o Vinícius. É. Eu já vi um caso aqui em Tangará, um pessoal que tinha uma ou duas farmácias aqui e tal. E o genitor, né, ele administrava aquilo. Tinha umas dívidas aqui, umas contas lá e tal, mas ele ia equilibrando as bandejas com os copos ali, né, daquele jeito que ele sabia como fazer. Quem ele paga agora, quem ele paga amanhã, como é que faz o imposto tal, deixa atrasar agora, tal, lá na frente ele consegue ajustar. E ele fez isso por anos, né? E daí educou os filhos, pagou faculdade de particular, isso, aquilo, tava todo mundo tal, morreu. Dia para noite teve um problema de saúde, morreu. As farmácias não duraram 30 dias. Tá? Encerra que não temos como fazer. Pá, vendeu. Dali para frente a família ladeira abaixo. Por quê? Porque ele não tinha um plano B, ele tinha ele, né? Então ele conseguia girar, administrar aquilo ali. Você podia falar assim, não era a melhor gestão? Não sei, mas funcionou por anos e anos, quase décadas. E você vê que às vezes a coisa é justamente isso, entendeu? O cara, ele sabe como administrar, como gerir, qual que é o problema que ele resolve agora, o problema que ele resolve depois. Mas e daí coloca alguém que não estava naquela dia a dia de saber o que fazer naquela situação e bum, explodiu a bomba. A família teve uma queda, a esposa que nunca trabalhou, já com seus quase 60 anos, aí dependendo de uma renda do INSS baixíssima, que ele deixou uma pensão, porque ele recolhia o mínimo, porque ele era empresário. Empresário, a gente sabe, nunca vai declarar de fato o que ganha. Então foi mais ou menos dessa forma. E aí, cadê? A esposa ficou lá, mas não tinha mais receita, não tinha a empresa, não tinha um valor ínfimo e tal. Passa quase ou a iniciar uma carreira nova lá para mais de 60 anos, né? Que muitas vezes não tem nem como, nem caminho, né? Vai para um serviço um pouco mais simples para poder ter um recurso de curto prazo e se manter. Esse processo tem nome. Nós chamamos isso de morte financeira. Que é justamente esse cenário para a família. A família entra em morte financeira. Você exemplificou perfeitamente o que é uma morte financeira. Sai o pilar, a família entra em derrocada. Porque muitas vezes a mulher ali, ou a renda do cara é muito superior, ou às vezes é equilibrada, e o que de fato também foi o caso do jovem ali, ele estava me falando, é 50-50. Fala, tá, mas o padrão de vida de vocês é 1, você sozinho é 5, vocês dois juntos são 10, vocês vivem com 10, não com 5. Na ausência de 1, vai para 5. Como que fica as contas? Exato. A casa é para uma renda de 10, o carro é para uma renda de 10. Com 5 você não mantém, não adianta. Exatamente. Então, você desequilibra num ponto, a ponto de que ou você consegue, quase que de imediato, você tem que reduzir isso, então você liquida o carro, né? Para aquela parcela eu já não tenho mais. Normalmente é o primeiro sintoma ali, vai e liquida o carro. Mas às vezes a pessoa acredita que não vai precisar, né? Esse é o grande segura problema. um pouquinho ali, não, vou dar um jeito, vou dar um jeito. Que é justamente esse é o despertar, é levar esses cenários para a pessoa. E às vezes, eu acho que eu chamo até de um pouquinho de responsabilidade de um pilar financeiro, não ter um plano B. Não só um seguro de vida, que vamos lá, são como uma pessoa da economia, vamos colocar que existem 4 pilares base para uma segurança financeira, né? O plano de saúde, o seguro de vida, a reserva financeira e o investimento. Sem isso, você não tem como alavancar o seu patrimônio de forma saudável. Todo mundo vai ter algum imprevisto em algum momento, seja de saúde, seja financeiro, seja por ausência, seja pelo divórcio. Então, assim, vem um divórcio. Aquela famosa máxima, né? Quer destruir seu patrimônio, divorcia uma vez. Quer acabar com tudo, divorcia a segunda. Para a saúde não é diferente. Não é diferente. Então, se a pessoa vem ali tem um problema de saúde um pouco mais grave, é até um pouco pior. Se você entra num evento de invalidez parcial, além de não produzir, você é um custo.
Sim. Aí imagina uma família nesse cenário, onde tem o seu pilar financeiro que não produz mais nada e ainda se torna um custo. Antes ele contribuía com 50 mil por mês, agora ele passou a custar 30. Exatamente. Quem paga? Aí sai de um padrão de vida de 50, subiu o padrão de vida para 80, porque tem que cuidar da pessoa que teve o problema de saúde. Como que mantém? Não mantém. Não mantém. Ou depende de ajuda externa ou não mantém. Ou não mantém, literalmente não não mantém. Né? Vai ter que reduzir tudo que construiu, vai ter que vender casa, vender carro, usar reserva. E aí eu falo, tem exemplos em que pode ser o patrimônio mais abrangente possível. O patrimônio vai ser dilapidado ou vai a zero. Schumacher é um caso, tá aí, que não me deixa mentir.